Oi, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a escrita no Egito. Dando continuidade ao que nós falávamos sobre o Egito, nós tratamos um pouco do camponês, como era o seu trabalho, como ele se relacionava com o rio Nilo. Nós tratamos um pouco dos faraós, qual é a importância, como é o seu poder. E agora nós vamos falar da escrita no Egito Antigo. Nós sabemos que a escrita, ela começou, o primeiro registro que nós temos é a escrita cuneiforme, que é na Mesopotâmia. E ela foi feita exatamente para organizar essa sociedade. Uma civilização que cresceu ao redor dos rios precisava de uma organização. E assim foi criada, então, a escrita cuneiforme. Um pouquinho depois dessa escrita, foi criada a escrita no Egito. No Egito, ela é datada de mais ou menos 3.200 antes de Cristo. Então, a arqueologia nos revela que essa é a data da escrita, um pouquinho depois da escrita cuneiforme. E no Egito, eu tenho 3 tipos de escrita. A primeira forma de escrita que nós temos registros é essa escrita que se chama hieróglifo. A palavra hieróglifo significa escrita dos deuses. É uma escrita muito difícil, ela é feita por esses desenhinhos que a gente chama de ideogramas, e por ser muito difícil, somente quem tinha acesso, quem conhecia essa escrita, eram os escribas, os sacerdotes e alguns nobres. Às vezes, nem mesmo o faraó conhecia esse tipo de escrita. Ela é muito comum como forma religiosa, e ela aparece nos túmulos, nas pirâmides do faraó, e também no livro dos mortos. Como suporte, essa escrita, geralmente ela é feita em pedra, ou então no papiro. Papiro, como nós já falamos, é uma planta, e a partir da fibra dessa planta, nós tiramos esse papel, que a gente chama de papiro. Então, o hieróglifo é esse tipo de escrita que é feito geralmente em papiro ou em pedra. Como eu disse para vocês, os hieróglifos significam escrita dos deuses, e tem esse nome porque eles acreditavam que o hieróglifo foi um presente do deus Tote. Então, o deus Tote, ele é representado assim, sempre escrevendo. Então, como foi um presente do deus Tote, hieróglifo significa a escrita dos deuses. Depois nós temos um outro tipo de escrita, que é uma escrita um pouquinho mais simples. Essa escrita mais simples a gente chama de hierático. Essa escrita mais simplificada é exatamente uma simplificação do hieróglifo, seria uma letra assim mais cursiva, com o que a gente chama de letra de mão, uma letra mais rápida, mais fácil de fazer. E a palavra hierático significa escrita sagrada. Isso não significa que o povo, que os camponeses conheciam esse tipo de escrita. Significa que era uma escrita mais popular porque era mais fácil, então mais para o dia a dia. Mas ainda os camponeses não tinham acesso a essa escrita. Por último, eu tenho um outro tipo de escrita que se chama Demócrito. Essa sim é bem mais popular, mas ela é usada nas negociações. Então, isso não significa também que o camponês conhecia o demótico. Isso era feito em negociações, como, por exemplo, em atividades comerciais. Então, são 3 tipos de escrita: o hieróglifo, o hierático e o demócrito. E na ordem mesmo, da mais difícil para uma mais cursiva e para uma mais popular para as negociações. Agora eu pergunto para vocês, se o hieróglifo é tão difícil, é uma escrita tão complexa, quem é que sabia escrever? Quem tinha acesso a essa escrita? Eram os escribas. Os escribas eram considerados como pessoas mais sábias na sociedade, eram eles que eram treinados para escrever. Acabava sendo o braço direito do faraó, estava sempre perto do faraó, porque essa escrita era usada também, além de ser inscrições em túmulos, em livro dos mortos, na parte religiosa, ela também era uma inscrição usada para registrar o número de pessoas, como que é a arrecadação de impostos, como foi a colheita este ano. Então, fazia o registro da organização. É por isso que esses escribas sempre estavam junto do faraó, para poder fazer essa organização da sociedade. É comum o escriba ser representado dessa forma, sentado dessa forma, segurando o papiro, e a forma de ele escrever mesmo. Então, como a representação dele é dessa forma, é porque ele sempre escrevia sentado dessa forma.
Então, quando você vê uma estátua de um homem sentado assim, saiba que é sempre do escriba que a gente está se referindo. O livro dos mortos é um suporte muito interessante, muito curioso, onde tem todas as inscrições em hieróglifos. Sempre o livro dos mortos é em hieróglifo. Esse livro ele era feito de papiro e ele era escrito e colocado junto da tumba do faraó e às vezes dos nobres. Lembrando que quando eu falo tumba do faraó, estou me referindo à pirâmide. Esse inscrito do livro dos mortos, ele tinha orações, tinha hinos, tinha orientações. Por que orientação? Porque quando um faraó morria, os egípcios entendiam que isso era só uma passagem para outra vida. Então, quando você morre, você passa para a vida do mundo do além. E para você poder chegar até lá, você precisa de orações, de hinos, você precisa dos deuses. Então, segundo a crença deles, eles colocavam o livro dos mortos para que após a morte, a pessoa poderia acordar, ler o livro dos mortos e ter a orientação para chegar até o mundo do além. Então, se ela se perdesse, ela teria o livro para poder guiar. Então, era essa a crença deles. Daí o livro dos mortos, então, ser colocado dessa forma. E aí eu pergunto para vocês, se é uma escrita tão difícil esse hieróglifo, como será que a gente decifrou? Como que é hoje decifrar esses hieróglifos, saber o que está escrito? Se você tivesse que pegar isso aqui, essa pedra, e tivesse que decifrar, por onde você começaria? Porque são ideogramas, são desenhos que representam alguma coisa, é uma escrita muito difícil. Ela pode ser escrita da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, ou de cima para baixo. Então, é muito complexo essa escrita. Se você pegasse, então, essa pedra, por onde você começaria? Essa é a grande dificuldade dos historiadores. Então, por muito tempo, não se foi decifrado nada sobre a escrita do Egito, sobre os hieróglifos. De onde surgiu, então, essa primeira forma de decifrar os hieróglifos? No século XIX, Napoleão Bonaparte, um francês, ele estava fazendo uma expedição pelo Egito e nesse período eles encontraram essa pedra que eles intitulam como Pedra Roseta. E nessa pedra tinha as inscrições em 13 idiomas. Ela estava escrita na parte de cima aqui, onde vocês podem ver, em hieróglifo, que é muito difícil decifrar. Na parte de baixo estava escrito em Demócrito, que é um pouquinho mais fácil, mas ainda assim não era conhecido. Mas aí está a chave do negócio. Nessa terceira parte estava escrito em grego. Então é o mesmo texto escrito em hieróglifo, demótico e depois em grego. O grego é uma língua conhecida. O grego, embora seja uma língua morta, o grego que é falado na Grécia hoje não é o mesmo grego da antiguidade. Esse grego da antiguidade, ele é conhecido, é decifrado, nós sabemos escrever esse grego. Exatamente por isso, então, pegamos esse texto em grego e, a partir dele, a gente começou a estudar o Demócrito e o hieróglifo. Então, foi a partir da Pedra Roseta, da descoberta dessa pedra, que a gente começou a estudar. E quem decifrou pela primeira vez foi o arqueólogo chamado Jean Champollion. Essa pedra, ela é feita de granito negro, ela tem 1,18 m de altura e 77 centímetros de largura. Decifrou-se, o Champollion decifrou essa pedra em 1822. Então, faz pouquíssimo tempo, 1822, não faz nem 200 anos, que a gente começou a estudar esses hieróglifos. Agora, o que eu vou propor para vocês como uma atividade? Como nós já falamos do camponês e já falamos também do faraó, eu gostaria que vocês fizessem um mapa conceitual sobre a escrita, considerando que você já leu em alguns sites que eu sugeri para vocês sobre essa escrita e já viu esse vídeo. Fiquem à vontade também para olhar outros vídeos, para fazer outras pesquisas. Eu gostaria que vocês fizessem um mapa conceitual sobre a escrita no Egito Antigo. É só sobre a escrita. Eu coloquei um modelinho aqui para vocês de mapa conceitual. Na verdade, esse mapa é de outra matéria, é só para vocês verem. Eu quero que aqui ao centro vocês coloquem escrita no Egito Antigo e demonstrem para mim o que vocês entenderam essa semana sobre a escrita. Por que eu coloquei esse exemplo? Eu quero que vocês façam numa folha, é preciso que seja nesse formato de paisagem.
E nesse formato de paisagem, vocês podem usar toda a criatividade que vocês quiserem. Mas eu quero que seja a caneta, porque quando vocês fazem mapa conceitual para mim a lápis, eu não consigo ler depois. Então, façam a caneta, tirem uma foto, vejam se essa foto não saiu tremida, foi certinho. Não façam setas cruzadas, façam como essa, setas retas, não cruzem setas, senão eu não consigo entender o seu raciocínio. Então, façam dessa forma um mapa conceitual só sobre a escrita no Egito Antigo, tirem uma foto e enviem para mim no CEAP. Essa é a atividade dessa semana. Meus queridos, eu fico por aqui e um forte abraço.